Opa, tá assistindo um corte aqui? Não esquece de adquirir o Cientista do Marketing Digital, o melhor livro sobre growth e marketing digital escrito por um brasileiro, best-seller em 2021, já disponível na Amazon. Tá, vamos falar então um pouquinho mais sobre LTV para varejo, e-commerce, tudo isso no geral, assim, tipo, acredito que para começar, o primeiro aspecto que eu queria, primeiro pra gente balizar, né, é exatamente o que é o LTV. Que eu acredito que o Denner pode explicar isso muito bem, eu sei explicar também, mas, né, o Denner sempre gosta de explicar esse papo aí. Eu não gosto, é que vocês não sabem, né, cara? Não, tu sempre explica, cara, explica direitinho. Não, tô zoando vocês. Em linhas gerais, a gente sempre fala, né, que a melhor forma de tornar o cliente rentável, ou o negócio rentável, não é adquirindo clientes, mas sim retendo os clientes. Né? Porque a gente sabe que tem sempre um custo de aquisição, um podcast que começou com a pauta de tráfego cada vez mais caro, mídia cada vez mais caro, então cada cliente custa mais caro para ser adquirido. Para ele ser rentável, cada cliente que tu gasta para adquirir, pela primeira vez que ele compra na tua empresa, ele precisa deixar o máximo de valor ao longo da sua vida. Então, quanto dinheiro ele vai deixar a partir do momento que ele consome pela primeira vez. Pensa que a Apple fez um anúncio para ti, tu nunca tinha ouvido falar da Apple, custou R$1.000 para a Apple esse anúncio, para te alcançar, e tu comprou o primeiro iPhone, e depois tu passou a vida toda consumindo produtos da Apple. Então, ao longo da tua vida, tu deixou lá R$50.000, R$60.000 com a Apple, e custou só R$1.000 para ela. Por isso que ela é uma empresa tão valiosa. Cara, o grande problema é que a maioria das empresas não conseguem isso. Acho que eu já deixei uns R$100.000 na Apple. Deixa eu ver, meu notebook. São 2 notebooks, um de 5 mais 15, né? Fica uns diferente, né? Uns R$100.000 lá, cara. Meu notebook então, custa 25 pau. Mas peraí, ó, tem um detalhe. Isso é LTV, especificar. Isso é LTV ou isso é ARPU? Não, isso é ARPU, não é LTV. Esse é um bom ponto, né? Porque se tu tá falando que o teu notebook custa R$25.000 e tu somou todos esses custos nessa mesma lógica... Mas tem que ter a margem de contribuição pra Apple pra ver o LTV dela. Exato, acho que outra coisa que a galera não entende, né? Que a galera confunde. Vamos só balizar aqui. Então, o que a gente tá falando do tal do ARPU? ARPU é Average Revenue Per User, que é basicamente receita... Quer dizer, assim, vamos lá, rapidinho, tá? O meu neném ARPU, tá? Isso é a receita que o João gerou. Não existe o ARPU de uma pessoa. Isso é uma coisa importante também de entender. Não tem ARPU de uma pessoa, porque é average. Então, só funciona quando você tem um grupo de clientes ali. Depois tem outro comentário que eu vou fazer sobre isso, que eu estava discutindo até com o Max. Discutindo não, mas explicando para o Max esse dia sobre o uso de ARPU. E quando é que nem GMV. Toda empresa tem GMV, toda empresa tem ARPU. Mas quando normalmente ele se aplica? Eu acho que é outra coisa importante também para a gente discutir nisso. Mas toca aí, Gui. Bom, só ia falar que o ARPU é a receita média por usuário, quando tu for calcular ali dentro de uma safra, dentro de um período, com vários usuários, e o LTV... Que é diferente, só um detalhe que é importante nesse momento, que vem na cabeça do cara o quê? Ticket médio. Não é ticket médio. Ticket médio é o João comprou um MacBook Pro de 25 mil, um iPhone de 8 mil, um AirPod de 2 mil. Então ele tem um ticket médio de, cara, R$8.000, né? Que é a média desses itens que ele comprou. Isso é o ticket médio. Mas a soma total dos itens que ele comprou é o que a gente está falando de receita média que os usuários trazem se esse fosse o comportamento de consumo médio de um usuário da Apple. Então, o ticket médio é um dos itens que tu pode usar para compor o ARPU que a gente está falando. Exatamente. E aí, no fim das contas, tu vai ter esse ARPU e o LTV, ele basicamente é o ARPU, porém considerando agora também a margem de contribuição. Então, de grosso modo, seria ARPU vezes margem de contribuição, né? Vezes a porcentagem que tu tem em margem de contribuição. E aí, vamos lá, né? O que é margem de contribuição? Conceitos básicos de contabilidade. Custos fixos e variáveis que todo negócio tem. E aí você precisa entender, né, qual que é o custo variável do seu produto. Né? Custo de mercadoria vendida, impostos, taxas, transação. Frete. Depende do que você tem ali. Você vai subtrair esses custos variáveis, que são basicamente custos que só existem quando você vende. Em tese, é um custo que ele é diretamente atrelado à venda do produto, né? À produção e venda do produto. E o que sobra depois que você faz receita menos esses custos é a margem de contribuição. E é esse número que a gente usa para a LTV. E, cara, e assim, principalmente varejo, isso faz uma diferença brutal. Você vende a camiseta lá R$60, só que, cara, 30 foi custo. Então, na verdade... E no varejo, quando a gente fala de margem, no varejo, a galera do varejo sempre confunde. Quando tocou em margem, o cara pensa em
Qual é o termo? Lucro... Não. Markup. Markup, Que é verdade. quanto ele coloca de valor sobre o custo da mercadoria. Exatamente, deve ser Tipo, por meu isso... markup é 2.0, 2.2, que é tipo, eu comprei por 100 e vendi por 200. Deve ser por isso que tem clientes nossos que preenchem a margem de contribuição no nosso formulário inicial como 400. Ah, Tipo, 400% em É, cima, 400%. ou 200% em cima, É o alguma markup. coisa assim, né? É o markup, faz E não é sentido uma pra coisa. caralho. Então, essa conta que o João explicou é quanto sobra de valor para contribuir, por isso que tem esse nome, para Exato, contribuir com os isso seus que eu ia custos explicar. fixos, que é o quê? Minha loja, meu time, meu back office, esse custo eu preciso para Exato. operar. É tudo aquilo que, cara, se você não vender nada, você ainda vai ter esse custo. Exato. Isso confunde o cabeça do varejista, porque como ter o produto é a essência do varejo, ele não consegue distinguir o que é um custo fixo do que é a mercadoria. Ele mistura muito na cabeça dele que a mercadoria faz parte do negócio, mas tem que ter essa distinção para ele entender quanto valor gerado aquelas mercadorias estão trazendo para o negócio dele se manter de pé, e uma vez que ele cobre esses custos fixos, que aí ele vai breakivar esse negócio e a partir dali é valor agregado. Então por que é importante? Porque uma vez que tu tá breakivado, o teu negócio já se paga, todo esse valor, essa margem de contribuição, teoricamente está entrando quase líquida pro teu negócio, porque o teu negócio já está breakivado, o teu negócio já se sustenta. Basicamente, a meta que tu tem que ter é entender da tua margem de contribuição, então, quanto que sobra para contribuir com os custos fixos, e dessa sobra, tu vai ter que entender, então, quanto que eu tenho que vender para cobrir todos os meus custos e começar, então, a lucrar. Essa é mais ou menos a lógica.